Em muitas ruas tranquilas, escondidas sob o barulho rotineiro da vida, existem histórias que ninguém vê, vozes que ninguém ouve. Casas onde as cortinas fechadas escondem muito mais do que privacidade, ocultam dor, medo e silêncios que gritam por dentro. Era numa dessas casas, aparentemente igual a todas as outras, que Helena vivia. E, como tantas outras crianças ao redor do mundo, ela aprendeu cedo demais que não adianta gritar quando ninguém está disposto a escutar. Pouca gente imagina, mas a cada 7 minutos, uma criança é vítima de violência dentro do seu próprio lar. Não em lugares distantes ou remotos, mas aqui, ao nosso lado, no bairro onde moramos, na cidade em que vivemos. A maioria dessas crianças, como Helena, permanece calada. Não porque queira, mas porque o medo é maior que a vontade de pedir ajuda. E quando os gritos não podem sair pela boca, eles se transformam em olhares baixos, roupas de mangas compridas mesmo nos dias quentes, respostas curtas e sorrisos contidos. Helena sabia esconder bem. Escondeu tanto que nem mesmo o pai, cansado e ausente, conseguia perceber. Quem deveria protegê-la, não via. Quem deveria amá-la, não amava. Restava a ela se encolher nos cantos da casa e suportar, em silêncio, os estalos do cinto, os insultos que cortavam como lâminas invisíveis, os olhos frios da madrasta que a lembravam, todos os dias, que ali ela era apenas um fardo, nunca um afeto. Mas nem todos os olhares naquela casa eram indiferentes. No quintal, sob a sombra de uma árvore que insistia em resistir ao tempo, um cão repousava com o corpo marcado por cicatrizes antigas. Bob já fora um cão policial, treinado para enfrentar criminosos, farejar perigo, proteger vidas. Sua história carregava vitórias silenciosas, missões cumpridas, mas também o preço do serviço, uma pata traseira que mancava desde aquele tiroteio, anos atrás. Apesar do corpo cansado, os sentidos de Bob continuavam aguçados. Ele ouvia tudo. Não apenas os sons nítidos, o arrastar de cadeiras, o quebrar de um copo na cozinha, os passos pesados da madrasta, mas também aqueles ruídos que ninguém mais percebe, a respiração contida de Helena, o soluço abafado no meio da madrugada, o medo que tremia no ar como um fio de tensão invisível. E talvez seja isso que poucos compreendam, nem sempre quem salva uma vida precisa usar palavras. Às vezes, basta um instinto, um olhar, uma presença. Bob nunca precisou que Helena dissesse o que sofria. Ele sabia. Sentia. E, mesmo depois de anos fora do serviço, ele não esqueceu aquilo que o havia moldado, proteger quem não pode se proteger sozinho. Essa não é apenas a história de uma menina machucada ou de um cão com um passado heróico. É a história de 2 sobreviventes, unidos pelo silêncio que ambos aprenderam a suportar. Mas também é a história de como, em um dia comum, com o céu nublado e as folhas rodopiando pelo quintal, aquele silêncio finalmente seria quebrado, e, dessa vez, não seria por Helena. Porque, às vezes, quem percebe o grito silencioso de uma criança não é quem veste uma farda ou carrega uma arma. Às vezes, é quem tem 4 patas, olhos atentos e um coração que nunca esqueceu sua verdadeira missão. Quando falamos em violência, muitas pessoas pensam logo em ruas perigosas, em crimes que acontecem longe de casa, em ambientes escuros e desconhecidos. O que poucos percebem é que, muitas vezes, o lugar mais perigoso para uma criança é justamente o espaço onde ela deveria se sentir protegida, o próprio lar. Helena vivia essa realidade de forma silenciosa e contínua. Todos os dias, acordava já sabendo que, em algum momento, seu corpo seria novamente marcado, não por um acidente de brincadeira ou uma queda na escola, mas pelas mãos frias e impiedosas de quem a chamava de filha. Lívia, a madrasta, não precisava de muitas razões, um prato mal lavado, uma resposta hesitante ou, simplesmente, o fato de Helena existir já bastavam para que ela fosse punida com violência. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente em 2023 foram registradas mais de 180 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. Isso significa que, em média, uma criança sofre algum tipo de abuso a cada 3 minutos, sendo que mais da metade dessas agressões acontece dentro do ambiente doméstico. A história de Helena, infelizmente, não é exceção,
mas parte de um padrão silencioso que se repete todos os dias, em todos os cantos do mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que cerca de 1 bilhão de crianças e adolescentes, entre 2 e 17 anos, já foram vítimas de violência física, sexual ou emocional. Essa estatística chocante revela não apenas a extensão do problema, mas também sua invisibilidade. A maioria desses casos nunca chega ao conhecimento das autoridades. Helena era uma dessas estatísticas escondidas. Por fora, usava mangas compridas para esconder os roxos e faixas improvisadas para cobrir os cortes. Por dentro, acumulava dores muito mais difíceis de cicatrizar. O medo paralisava sua voz e a convencia de que ninguém acreditaria nela, caso resolvesse falar. E, mesmo quando seu pai perguntava, desconfiado, sobre os curativos, bastava o olhar ameaçador de Lívia para que ela respondesse, com a voz trêmula, foi só na escola. Esse comportamento, que muitos adultos desatentos poderiam interpretar como timidez ou rebeldia, na verdade é uma das formas mais comuns de defesa entre crianças vítimas de abuso. Elas aprendem rapidamente que o silêncio é mais seguro do que a denúncia, e que esconder as marcas pode evitar punições ainda mais severas. Helena vivia entre esses dois mundos, o de fora, onde tudo parecia normal, e o de dentro, onde cada canto da casa carregava a memória de uma dor. Não havia hora marcada para o próximo tapa, nem aviso prévio antes do próximo insulto. Bastava um olhar torto, um passo em falso, e o castigo vinha certeiro. O mais cruel na violência doméstica é justamente essa imprevisibilidade, esse ciclo que se alimenta do medo e se perpetua pela ausência de testemunhas e pela conivência silenciosa. Estudos da Universidade de Harvard apontam que crianças expostas a esse tipo de ambiente desenvolvem não apenas lesões físicas, mas também alterações profundas no comportamento e no desenvolvimento emocional, incluindo ansiedade crônica, depressão e dificuldade de estabelecer relações de confiança. No caso de Helena, o único vínculo verdadeiro era com Bob, o cão velho que a observava em silêncio, como se soubesse que ela carregava mais peso do que deveria. Enquanto a madrasta espalhava violência pela casa, e o pai se perdia em sua rotina exaustiva de trabalho, era Bob quem permanecia ao lado da menina, oferecendo, mesmo sem palavras, um tipo de conforto que ela não encontrava em ninguém mais. Assim, dia após dia, Helena suportava a rotina sufocante de abuso, escondida atrás de cortinas fechadas, enquanto lá fora o mundo seguia seu curso, alheio à sua dor. Sua história é a representação viva de uma realidade que atravessa fronteiras e culturas, a violência doméstica que atinge milhões de crianças em silêncio, muitas vezes sem que ninguém perceba, até que seja tarde demais. Em contextos de violência familiar, o silêncio não é apenas ausência de som. É uma escolha estratégica, uma forma de proteção psicológica que muitas vítimas, especialmente crianças, adotam para evitar punições ainda piores. Assim acontecia com Helena, calar-se era mais seguro do que gritar, e esconder suas dores parecia menos arriscado do que expô-las. O termo técnico para esse comportamento é conhecido como silêncio defensivo, uma resposta típica em ambientes onde expressar sentimentos pode desencadear mais agressões. Esse mecanismo não surge da fraqueza, mas da tentativa desesperada de minimizar os danos. No caso de Helena, não havia espaço para lamentações. Cada lágrima poderia ser interpretada como um desafio. Qualquer tentativa de justificar um erro, por menor que fosse, apenas alimentaria a fúria de sua madrasta. Por isso, ela aprendeu a se mover de forma contida, a medir cada palavra e a modular até mesmo o tom de sua respiração. Segundo especialistas em psicologia infantil, como a pesquisadora norte-americana Judith Herman, vítimas de violência doméstica tendem a desenvolver um padrão de inibição emocional, no qual preferem negar a existência da dor a correr o risco de provocá-la ainda mais. Esse fenômeno não só reforça o ciclo do abuso, como também torna mais difícil que terceiros percebam o que está acontecendo. No ambiente escolar, por exemplo, Helena parecia apenas uma menina reservada. Poucos professores, colegas ou vizinhos notavam os sinais ocultos, os curativos frequentes, as roupas inadequadas para o calor, o olhar constantemente desconfiado. Além disso, o silêncio imposto pela violência cria uma espécie de isolamento emocional. A vítima passa a acreditar que ninguém poderá ajudá-la, reforçando a sensação de que seu sofrimento é uma carga solitária e inevitável.
Esse isolamento é um dos maiores obstáculos para a quebra do ciclo abusivo, pois impede que a vítima busque ajuda ou confie em alguém. Para Helena, o único espaço onde se permitia um mínimo de vulnerabilidade era ao lado de Bob. Com ele, não precisava explicar nada, nem justificar suas marcas ou seu medo. Bastava sentar ao seu lado, respirar fundo e sentir o calor daquele corpo peludo, que parecia compreender mais do que qualquer ser humano ao redor. O silêncio de Helena não era fraqueza, mas sobrevivência. E, infelizmente, essa é a realidade de milhares de crianças que, todos os dias, escolhem calar-se, não porque não queiram falar, mas porque sabem que, ao menos por enquanto, o silêncio ainda é o seu abrigo mais seguro. Enquanto o medo fazia Helena se encolher em silêncio, havia alguém na casa que observava tudo com olhos atentos e um instinto que nunca adormeceu. Bob, o velho pastor alemão, já não corria como antes, nem enfrentava missões perigosas ao lado dos policiais que um dia foram seus companheiros. Sua pata traseira, marcada por uma lesão antiga, mancava a cada passo. Mas o que o tempo não foi capaz de apagar nele foi o seu propósito, proteger quem não podia se defender. Bob não precisava que Helena explicasse o que acontecia. Sua sensibilidade aguçada percebia a tensão no ar, o som abafado dos soluços, a rigidez do corpo da menina sempre que a madrasta se aproximava. Ele captava sinais invisíveis aos olhos humanos, o batimento acelerado, o cheiro do medo, a respiração contida que denunciava o terror escondido sob camadas de silêncio. Cães como Bob não são apenas animais de estimação, são parceiros moldados para agir em situações extremas. O treinamento que ele recebeu durante anos não o ensinou apenas a obedecer comandos, mas a reconhecer padrões de comportamento humano, a identificar ameaças e a intervir quando necessário. De acordo com estudos do Instituto de Pesquisa Canina de Berlim, cães treinados conseguem distinguir variações emocionais em humanos com precisão superior a 85%. Mesmo aposentado, Bob mantinha esse estado de alerta. Seu corpo podia demonstrar sinais de cansaço, mas sua mente permanecia afiada. E, naquela casa, sua missão era clara: zelar por Helena, mesmo que ela nunca tivesse pedido explicitamente por ajuda. Em muitas culturas, o cão é considerado símbolo de lealdade e proteção. Na mitologia grega, por exemplo, Cérbero guardava as portas do submundo, impedindo que as almas escapassem. No caso de Bob, sua função era inversa, manter Helena segura dentro daquele mundo sombrio que era sua casa, até que fosse possível romper as correntes invisíveis que a aprisionavam. Para Helena, Bob era mais do que um cão, era o único ser que parecia compreendê-la completamente. Nos momentos mais difíceis, quando os gritos cessavam e a dor física dava lugar ao esgotamento emocional, era ao lado dele que ela encontrava algum conforto. O simples contato com aquele corpo quente, o som suave da respiração do animal, proporcionavam a ela uma sensação de segurança que nenhum outro membro da casa era capaz de oferecer. O vínculo entre eles era silencioso, mas profundo. Bob não precisava latir ou avançar para mostrar sua presença. Bastava estar ali, firme, ao lado da menina, como um guardião invisível, pronto para agir caso fosse preciso. E, no momento mais crítico, quando a violência ultrapassou todos os limites e a vida de Helena esteve verdadeiramente ameaçada, Bob fez exatamente o que havia sido treinado para fazer: interveio com coragem, colocando a própria segurança em risco para proteger aquela quem considerava parte da sua matilha. A atitude de Bob não foi um impulso irracional, mas uma expressão máxima de instinto protetor. Em casos reais, há registros de cães que salvaram vidas em contextos de violência doméstica, atuando como barreiras físicas entre agressores e vítimas. Assim, Bob se transformou não apenas no guardião de Helena, mas também no símbolo de uma verdade poderosa, a de que, muitas vezes, a coragem mais autêntica não vem de quem fala mais alto ou parece mais forte, mas de quem permanece ao lado da vítima, atento, silencioso e, quando necessário, capaz de transformar a proteção em ação concreta. Na casa onde Helena vivia, a presença física do pai não era suficiente para protegê-la. Morales saía cedo para o trabalho, vestia o uniforme com a dignidade de quem acredita cumprir sua missão social, mas deixava para trás, entre as paredes frias daquela casa, um tipo de abandono mais doloroso que o afastamento físico, a ausência emocional. Ele não percebia os olhares baixos da filha,
as roupas que escondiam mais do que o frio ou os curativos improvisados que surgiam com frequência inquietante. Quando perguntava, era apenas por formalidade, como quem cumpre um protocolo social. O que aconteceu com sua mão? Bastava a resposta ensaiada, foi na escola, para que ele, aliviado, aceitasse a justificativa e seguisse com sua rotina exaustiva, sem aprofundar o olhar. Essa atitude é mais comum do que se imagina. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2023, cerca de 30% dos casos de abuso infantil são ignorados ou minimizados por membros da própria família, especialmente quando o agressor é um ente próximo, como um padrasto ou madrasta. O fenômeno é conhecido na psicologia como cegueira emocional parental, uma resistência inconsciente em reconhecer que o próprio lar pode ser um ambiente de ameaça, e que alguém em quem se confia possa ser o responsável por esse perigo. O medo de enfrentar essa realidade acaba sendo tão paralisante que muitos pais preferem aceitar versões superficiais a investigar de fato o que está acontecendo. Morales, como tantos outros, escolhia acreditar na estabilidade aparente. Sua vida já era pesada o suficiente, plantões exaustivos, longos deslocamentos, a saudade crônica da esposa que perderá anos antes, e, dentro dessa rotina, não havia espaço mental para desconfiar de que algo tão grave pudesse estar acontecendo sob o seu próprio teto. A negligência não precisa ser intencional para ser destrutiva. No caso de Helena, a ausência emocional do pai contribuía diretamente para sua sensação de desamparo. Ela não apenas sofria fisicamente pelas agressões da madrasta, mas também emocionalmente pela indiferença do único adulto que poderia, e deveria, protegê-la. Estudos conduzidos pela Universidade de Cambridge indicam que crianças expostas a ambientes familiares negligentes desenvolvem quadros graves de ansiedade, baixa autoestima e dificuldades severas na construção de vínculos afetivos ao longo da vida. Essas cicatrizes emocionais, embora invisíveis, são muitas vezes mais duradouras que as marcas físicas. Helena crescia dentro dessa dinâmica disfuncional, aprendendo a não esperar socorro, a não confiar nem mesmo em quem dizia amá-la. Cada vez que seu pai deixava a casa e a trancava com a madrasta, uma parte dela se retraía ainda mais, fortalecendo a ideia de que estava sozinha no mundo, sem defesa, sem refúgio. O comportamento de Morales não fazia dele um vilão, mas um exemplo claro de como a negligência pode se manifestar não através da violência direta, mas pela falta de atenção, pelo descuido emocional, pela recusa em enxergar o óbvio. Sua ausência reforçava o isolamento de Helena e alimentava o ciclo de abuso, permitindo que Lívia agisse livremente, sem medo de ser descoberta ou impedida. E, assim, enquanto Morales acreditava estar garantindo o sustento da família, sem perceber, deixava a própria filha vulnerável ao pior tipo de violência, aquela que acontece quando quem deveria proteger escolhe não ver. Quando os hematomas somem e as feridas no corpo cicatrizam, muitos acreditam que o sofrimento acabou. Mas para crianças como Helena, o verdadeiro impacto do abuso não se limita às marcas físicas, ele se prolonga, silencioso e profundo, afetando sua maneira de sentir, pensar e se relacionar com o mundo ao longo de toda a vida. A violência vivida por Helena deixou nela muito mais do que dores passageiras. Alterou sua percepção de segurança, distorceu sua confiança nos outros e moldou seu desenvolvimento emocional. Não é exagero afirmar que cada golpe, cada palavra cruel lançada por Lívia, penetrava não apenas na pele, mas também no coração e na mente da menina, criando feridas invisíveis que o tempo, sozinho, não seria capaz de curar. De acordo com a American Psychological Association, APA, mais de 80% dos adultos que sofreram abusos na infância relatam dificuldades emocionais severas, como depressão, transtornos de ansiedade, baixa autoestima e comportamentos autodestrutivos. Além disso, essas experiências podem interferir diretamente na capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e de confiar nas pessoas ao redor. Para Helena, crescer cercada de violência e negligência reforçava uma ideia perigosa, a de que o mundo é um lugar hostil, onde o amor é sinônimo de dor e onde pedir ajuda é inútil. Esse padrão de pensamento é conhecido na psicologia como modelo interno negativo, uma espécie de lente emocional através da qual a criança passa a interpretar todas as relações futuras, esperando rejeição, agressão ou abandono, mesmo quando encontra ambientes mais seguros. As consequências desse tipo de vivência são amplas.
Crianças expostas a abusos constantes apresentam alterações no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas relacionadas ao processamento do medo e das emoções. Estudos conduzidos pelo National Institute of Mental Health, NIM, mostram que o estresse tóxico, causado por traumas repetidos, afeta o desenvolvimento neurológico, provocando hiperatividade na amígdala cerebral, responsável por respostas de luta ou fuga, e prejudicando a formação de conexões saudáveis na infância. Esses efeitos se manifestam em comportamentos diversos, dificuldade para confiar em adultos, medo exagerado de repreensões, isolamento social e, em muitos casos, a perpetuação do ciclo de violência, seja como vítima ou, mais tragicamente, como agressor no futuro. No caso de Helena, o medo se tornava sua principal lente de mundo. Ela aprendia a desconfiar de qualquer gesto de afeto, a antecipar agressões mesmo onde elas não existiam, e a esconder seus sentimentos para evitar se machucar ainda mais. Sua relação com Bob, o cão, era a única exceção. Com ele, sentia-se segura, aceita e protegida, sem precisar se explicar ou temer julgamentos. Esse vínculo com o animal não só oferecia conforto emocional, mas também representava uma ponte vital para a preservação de sua capacidade de confiar e amar. Pesquisas recentes destacam a importância dos laços afetivos seguros para a recuperação de crianças vítimas de abuso, sendo os animais de estimação uma das principais fontes desse tipo de apoio quando os vínculos humanos falham. Assim, enquanto as feridas no corpo de Helena eventualmente sumiriam, as cicatrizes emocionais exigiriam muito mais tempo, acolhimento e, acima de tudo, a certeza de que, pela primeira vez, ela estava realmente protegida. O dia em que Bob interveio não foi apenas um ponto final na violência que Helena sofria. Foi também o início de um longo e doloroso processo de responsabilização e, mais do que isso, de reconstrução. Quando Morales chegou em casa e se deparou com a cena, o corpo de Liv imóvel no chão, o sangue espalhado e Helena encolhida, abraçada ao cão, a verdade que ele evitou ver por tanto tempo se impôs com brutalidade. Já não havia espaço para justificativas, nem para as mentiras que, até então, sustentavam a falsa estabilidade daquela família. Em poucos minutos, o cenário se transformou de um espaço privado de sofrimento para um caso público de justiça. A perícia, a chegada dos socorristas, o relato emocionado de Helena, tudo era prova irrefutável de que o silêncio que pairava sobre aquela casa, durante tanto tempo, havia, enfim, sido quebrado. Casos como o de Helena levantam questões importantes sobre os limites da autodefesa e o papel da justiça em contextos tão delicados. Segundo o Código Penal brasileiro, o direito à legítima defesa se estende não apenas à vítima direta, mas também a qualquer agente que atue para cessar uma agressão iminente, mesmo que esse agente seja um animal treinado. A atuação de Bob, nesse caso, foi reconhecida como essencial para salvar a vida de Helena. Especialistas em direito penal consideram que, nesses contextos, o instinto protetor de cães, especialmente os treinados, se equipara à intervenção de um ser humano que, diante de uma situação de risco iminente, age para impedir um mal maior. Esse entendimento jurídico foi fundamental para a decisão do juiz, que classificou a ação de Bob como legítima defesa em situação de risco extremo. Não houve punição para o animal, e o caso serviu como exemplo raro, mas importante, de como a proteção pode assumir formas inesperadas. Para Morales, no entanto, a sentença jurídica não eliminou a culpa pessoal. No dia seguinte, entregou espontaneamente seu distintivo, reconhecendo que, apesar de ser um homem treinado para proteger a sociedade, falhou justamente onde deveria ser mais vigilante, dentro da própria casa. Essa renúncia foi mais do que um ato simbólico, foi um reconhecimento de que a responsabilidade parental vai além da presença física ou do sustento material. O recomeço para Helena e Morales não foi simples. Deixaram a casa onde tantas memórias dolorosas estavam impregnadas nas paredes e seguiram para outro lugar, distante de tudo aquilo. Pesquisas da Universidade de Oxford apontam que, após a vivência de traumas severos, o deslocamento geográfico pode representar uma etapa importante no processo de cura, permitindo que a vítima se afaste dos gatilhos que reforçam a memória do abuso. Na nova cidade, Helena carregava consigo não apenas as lembranças difíceis, mas também a certeza de que, finalmente, estava livre. E, ao seu lado, Bob, o guardião silencioso, continuava fiel, como sempre esteve. A justiça havia sido feita,
Não apenas nos tribunais, mas na vida concreta daquela menina que, depois de anos de silêncio, pôde, enfim, respirar aliviada.